Fala, lotequeiro e lotequeira. Seja muito bem-vindo ao Loteca Informações dos Jogos da Semana. Aqui você fica por dentro de tudo o que realmente importa antes de marcar seu cartão. Desfalques, momento das equipes, estilo de jogo, tendências de mercado e as análises mais atualizadas para os 14 jogos da rodada. Se você quer jogar com confiança, estratégia e informação de verdade, este é o lugar certo. Então pega seu cartão, ajeita aí na mão, porque agora começa a sua análise completa da Loteca da semana. Jogo 1, Manchester City e Chelsea. O estádio vai enchendo aos poucos. Aquele murmúrio que começa como vento baixo e vira mar, cheio quando os times entram para aquecer. E o cenário já diz muito sobre o que está em jogo aqui. O time da casa chega carregando o peso de ser protagonista da temporada, com posse longa, circulação paciente, e a ideia quase obsessiva de controlar o ritmo desde o primeiro toque. Do outro lado, o visitante chega com postura mais cautelosa, bloco compacto, linhas próximas, e a sensação de que cada recuperação de bola pode ser uma faísca para um contra-ataque perigoso. A diferença de estilo não é apenas tática, é quase filosófica, como se um time quisesse escrever a história com frases longas e o outro preferisse capítulos curtos e explosivos. O momento recente pesa na atmosfera como uma nuvem baixa, porque vem em sequência de jogos onde a bola circulou com fluidez. As trocas de posição confundiram defesas e o ataque encontrou espaços mesmo quando eles pareciam não existir. O outro chega com mais oscilação, alternando boas atuações, com partidas em que faltou controle emocional e precisão no último passe. Mas isso também cria um efeito curioso, porque quando não há nada a perder, a ousadia aparece com mais facilidade. É aquele tipo de confronto em que a forma recente aponta um caminho. Mas o futebol gosta de brincar justamente quando todo mundo acha que já sabe o final. Os desfalques e a gestão de elenco entram como personagens silenciosos dessa história. Há jogadores que não estão disponíveis, outros que vêm sendo poupados em função da sequência pesada de compromissos. E isso muda micro-decisões dentro do campo, como quem pisa mais na área, quem recua para iniciar a jogada, quem tem fôlego para pressionar até o fim, um banco mais profundo dá tranquilidade para ajustar o plano ao longo do jogo, enquanto um elenco mais curto exige precisão quase cirúrgica nas escolhas do treinador. Em partidas assim, uma substituição bem encaixada pode mudar completamente a narrativa, como se um novo ator entrasse no palco no momento exato. O histórico de confrontos diretos também sopra no ouvido dos jogadores, mesmo que ninguém fale disso em voz alta. Há lembranças de jogos travados, de duelos decididos em detalhes mínimos, de bolas que passaram raspando a trave e silenciaram o estádio por um segundo, antes do suspiro coletivo. Isso cria respeito, mas também cria tensão, porque ninguém entra totalmente leve em campo quando sabe que do outro lado há um rival que já causou dores recentes. Essa memória invisível faz o jogo começar antes do apito, no aquecimento, no túnel, no olhar que cruza antes da bola rolar. O mando de campo pesa como um cobertor emocional. A torcida empurra, canta, cobra, vibra. E esse empurrão transforma passes laterais em tentativas mais verticais. Transforma chutes de média distância em decisões mais rápidas. Ao mesmo tempo, isso pode gerar ansiedade. Aquela vontade de resolver tudo cedo demais. E é aí que o visitante pode crescer. Esperando o erro, esperando o passe forçado, esperando o espaço que nasce justamente do excesso de confiança do mandante. É um jogo psicológico tanto quanto técnico. As condições externas entram como pano de fundo, mas influenciam o roteiro. Um gramado mais pesado desacelera a circulação, favorece o jogo mais direto. Um clima mais quente cansa mais rápido e dá vantagem a quem sabe dosar esforço. A arbitragem, com seu perfil mais permissivo ou mais rigoroso, também molda o comportamento, define até onde a marcação pode ir sem virar falta, e isso interfere no nível de contato, no ritmo, na fluidez da partida. São detalhes que não aparecem no placar, mas aparecem no desenho do jogo, e sempre há espaço para a zebra. Esse personagem imprevisível que o futebol insiste em manter vivo. Um desvio, uma bola parada bem executada, uma falha individual,
e toda a lógica construída ao longo do jogo pode virar de cabeça para baixo. É isso que mantém o torcedor preso à tela e à arquibancada, porque mesmo quando um time parece dominar, a sensação de que tudo pode mudar em um único lance nunca desaparece completamente. Análise final. No fim, a imagem mais forte que fica é a de um time tentando controlar o relógio e o espaço como quem segura a areia entre os dedos, e outro esperando o momento certo para deixar a areia escorrer de uma vez. A tendência é de domínio territorial do mandante. Mais posse, mais presença no campo ofensivo, mais tentativas de empurrar o rival para trás, enquanto o visitante vive de resistência, transições rápidas e da esperança de transformar uma recuperação em punhalada. A emoção cresce justamente nesse contraste, no silêncio que antecede um contra-ataque, no grito que explode quando a bola chega na área, na respiração presa a cada finalização. É um jogo que promete mais tensão do que tranquilidade, mais xadrez do que troca franca, e que deve ser decidido nos detalhes, na paciência de um e na precisão do outro, naquele instante em que o estádio inteiro prende o fôlego ao mesmo tempo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2, Espanhol e Barcelona. O visitante chega com a bola no pé como quem carrega uma bússola, sempre procurando o centro do campo para organizar, girar, atrair e depois acelerar, enquanto o mandante prepara o terreno como quem arma uma emboscada silenciosa, compactando linhas, fechando corredores e esperando o momento certo para morder. Desde o aquecimento já dá para sentir esse contraste, porque um time trabalha a posse em círculos longos e o outro ensaia arrancadas curtas, quase como se treinasse fugas rápidas para quando o espaço surgir. A forma recente empurra o visitante para uma postura confiante, consequência de jogos em que o controle territorial foi claro, o volume ofensivo apareceu com naturalidade e a bola circulou com paciência até abrir a defesa. O mandante, por sua vez, vem de partidas mais instáveis, alternando bons momentos de intensidade com quedas bruscas de concentração, o que cria uma sensação curiosa de perigo constante, porque basta um lapso para tudo desandar. Mas basta uma bola recuperada no tempo certo para o estádio inteiro entrar em combustão. Os desfalques e a gestão de elenco funcionam como pequenas engrenagens invisíveis nessa máquina. Há peças importantes que não estão disponíveis, outras que voltam sem ritmo total, e isso obriga a ajustes finos na forma de pressionar, na altura da linha defensiva, e até na coragem de subir laterais ao mesmo tempo. O visitante, com mais opções, consegue alternar intensidade ao longo do jogo, enquanto o mandante precisa escolher seus momentos de ataque com mais parcimônia, quase como quem economiza fôlego para dar o bote certo. O histórico de confrontos diretos sopra como um fantasma coletivo que ninguém vê, mas todo mundo sente. Há lembranças de jogos em que a diferença técnica apareceu com força, mas também há memórias de partidas em que o equilíbrio emocional decidiu tudo. Isso cria respeito, mas também cria aquele fio de tensão que deixa cada dividida mais pesada, cada falta mais sentida, cada lance na área mais dramático do que parece no papel. O mando de campo pesa como um empurrão nas costas do mandante. A torcida canta, cobra, vibra e transforma cada carrinho em grito e cada recuperação em aplauso. Isso eleva a intensidade defensiva, mas também pode gerar ansiedade na hora de sair jogando, porque o silêncio após um erro parece mais alto do que qualquer vaia. O visitante, acostumado a ambientes hostis, tenta usar isso como combustível, esfriando o jogo quando precisa e acelerando quando percebe que o rival se estica demais. As condições externas entram como pano de fundo que muda a textura do jogo. Um gramado mais pesado reduz a velocidade da troca de passes, favorece disputas físicas e aproxima o jogo do corpo a corpo. Uma arbitragem mais rigorosa corta o ritmo e transforma o jogo em sequência de paradas, o que ajuda quem quer esfriar e atrapalha quem quer acelerar. Tudo isso vai moldando a narrativa, sem que o torcedor perceba claramente, mas sentindo no ritmo da partida. E sempre existe a sombra da zebra, esse elemento que ronda os clássicos como uma nuvem imprevisível, um contra-ataque bem encaixado, uma bola parada executada com precisão, uma falha mínima, e o roteiro pode virar do avesso. É isso que mantém o estádio em estado de alerta permanente, porque mesmo quando um time parece mandar,
O outro parece sempre pronto para ferir. Análise final. No fim, a imagem que se constrói é a de um visitante tentando controlar o tempo e o espaço como quem escreve uma partitura, nota por nota, enquanto o mandante tenta rasgar essa folha em tiras e transformar o jogo em sobrevivência. Choque e transição. A emoção cresce no contraste entre posse e espera, entre paciência e explosão, entre o silêncio antes do passe vertical e o rugido quando a bola chega na área. É um jogo que promete mais tensão do que tranquilidade, mais xadrez do que corrida, e que deve ser decidido no detalhe, naquele instante em que todo o estádio prende o fôlego ao mesmo tempo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3. Atalanta e Roma. O visitante chega com a bola no pé como quem carrega uma bússola, sempre procurando o centro do campo para organizar, girar, atrair e depois acelerar, enquanto o mandante prepara o terreno como quem arma uma emboscada silenciosa, compactando linhas, fechando corredores e esperando o momento certo para morder. Desde o aquecimento já dá para sentir esse contraste, porque um time trabalha a posse em círculos longos e o outro ensaia arrancadas curtas, quase como se treinasse fugas rápidas para quando o espaço surgir. A forma recente empurra o visitante para uma postura confiante, consequência de jogos em que o controle territorial foi claro. O volume ofensivo apareceu com naturalidade e a bola circulou com paciência até abrir a defesa. O mandante, por sua vez, vem de partidas mais instáveis, alternando bons momentos de intensidade com quedas bruscas de concentração, o que cria uma sensação curiosa de perigo constante, porque basta um lapso para tudo desandar, mas basta uma bola recuperada no tempo certo para o estádio inteiro entrar em combustão. Os desfalques e a gestão de elenco funcionam como pequenas engrenagens invisíveis nessa máquina. Há peças importantes que não estão disponíveis, outras que voltam sem ritmo total, e isso obriga a ajustes finos na forma de pressionar, na altura da linha defensiva, e até na coragem de subir laterais ao mesmo tempo. O visitante, com mais opções, consegue alternar intensidade ao longo do jogo, enquanto o mandante precisa escolher seus momentos de ataque com mais parcimônia, quase como quem economiza fôlego para dar o bote certo. O histórico de confrontos diretos sopra como um fantasma coletivo que ninguém vê, mas todo mundo sente. Há lembranças de jogos em que a diferença técnica apareceu com força, mas também há memórias de partidas em que o equilíbrio emocional decidiu tudo. Isso cria respeito, mas também cria aquele fio de tensão que deixa cada dividida mais pesada, cada falta mais sentida, cada lance na área mais dramático do que parece no papel. O mando de campo pesa como um empurrão nas costas do mandante. A torcida canta, cobra, vibra e transforma cada carrinho em grito e cada recuperação em aplauso. Isso eleva a intensidade defensiva, mas também pode gerar ansiedade na hora de sair jogando, porque o silêncio após um erro parece mais alto do que qualquer vaia. O visitante, acostumado a ambientes hostis, tenta usar isso como combustível, esfriando o jogo quando precisa e acelerando quando percebe que o rival se estica demais. As condições externas entram como pano de fundo que muda a textura do jogo. Um gramado mais pesado reduz a velocidade da troca de passes, favorece disputas físicas e aproxima o jogo do corpo a corpo. Uma arbitragem mais rigorosa corta o ritmo e transforma o jogo em sequência de paradas, o que ajuda quem quer esfriar e atrapalha quem quer acelerar. Tudo isso vai moldando a narrativa, sem que o torcedor perceba claramente, mas sentindo no ritmo da partida. E sempre existe a sombra da zebra, esse elemento que ronda os clássicos como uma nuvem imprevisível, um contra-ataque bem encaixado, uma bola parada executada com precisão, uma falha mínima, e o roteiro pode virar do avesso. É isso que mantém o estádio em estado de alerta permanente, porque mesmo quando um time parece mandar, o outro parece sempre pronto para ferir. Análise final. No fim, a imagem que se constrói é a de um visitante tentando controlar o tempo e o espaço como quem escreve uma partitura, nota por nota, enquanto o mandante tenta rasgar essa folha em tiras e transformar o jogo em sobrevivência.
choque e transição. A emoção cresce no contraste entre posse e espera, entre paciência e explosão, entre o silêncio antes do passe vertical e o rugido quando a bola chega na área. É um jogo que promete mais tensão do que tranquilidade, mais xadrez do que corrida, e que deve ser decidido no detalhe, naquele instante em que todo o estádio prende o fôlego ao mesmo tempo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4. Leeds e Manchester United. O mandante entra em campo como quem acende um pavio longo, sabendo que a própria intensidade pode ser arma e risco ao mesmo tempo, pressionando alto, correndo em bloco e tentando empurrar o visitante para trás desde o primeiro toque. Do outro lado, o visitante chega com uma postura mais calculada, linhas mais organizadas, esperando o momento certo para escapar da pressão e transformar a ansiedade alheia em espaço livre. Desde o aquecimento, já se percebe esse contraste. Um time vibrando, quase elétrico, e o outro mais frio, como quem observa antes de agir. A forma recente do mandante mostra partidas em que a energia foi alta, mas nem sempre acompanhada de clareza, criando jogos abertos, cheios de transições, onde o time tanto ameaça quanto se expõe. O visitante vem de atuações mais controladas, com melhor gestão do ritmo, alternando momentos de domínio com fases de espera consciente, o que ajuda a atravessar ambientes hostis sem perder a estrutura. Isso cria uma sensação curiosa, porque a bola parece nunca estar totalmente segura para nenhum dos lados, sempre à beira de virar ataque do adversário. Os desfalques e a gestão de elenco pesam como pequenas rachaduras, invisíveis na parede tática. Há peças que não estão disponíveis e outras que ainda buscam ritmo, o que obriga a ajustes de última hora, muda encaixes de marcação e altera quem chega mais na área. O visitante, com elenco mais profundo, consegue mexer sem perder tanto o desenho do jogo, enquanto o mandante precisa ser mais cuidadoso para não perder intensidade cedo demais, porque depois é difícil recuperar o fôlego. O histórico de confrontos diretos adiciona uma camada extra de tensão, porque há lembranças de jogos que saíram do controle, cheios de faltas, cartões e emoções à flor da pele. Isso faz com que os jogadores entrem mais atentos, mas também mais propensos a reagir a provocações, e esse fio emocional fino pode romper a qualquer momento, mudando completamente o clima do jogo. O mando de campo transforma cada dividida em grito, e cada recuperação em aplauso, criando um ambiente que empurra o mandante, mas também o coloca sob pressão constante para corresponder à expectativa. O visitante, acostumado a esse tipo de cenário, tenta esfriar o jogo quando sente a onda crescer, trocando passes laterais, chamando a falta, respirando dentro do próprio jogo, como quem espera a maré baixar antes de remar. As condições externas, como um gramado mais pesado ou um clima mais fechado, tendem a favorecer um jogo mais físico, com menos tempo para pensar e mais duelos diretos. Uma arbitragem mais rigorosa pode cortar a fluidez e tornar tudo mais tenso, enquanto uma arbitragem mais permissiva deixa o jogo correr, mas aumenta o risco de faltas duras e conflitos. Esses detalhes, somados, vão moldando o ritmo como quem ajusta o volume de uma música, e a zebra está sempre à espreita, especialmente em jogos assim, onde a intensidade é alta e o erro é quase inevitável. Um passe mal dado, um escorregão, uma bola parada mal defendida, e todo o equilíbrio pode ruir em segundos. É isso que mantém o estádio em estado de alerta, porque ninguém consegue relaxar de verdade até o apito final. Análise final. No fim, o que se desenha é um confronto entre um time que quer acelerar o mundo e outro que quer controlar o tempo. A emoção cresce justamente nesse choque, na pressão que sobe como vapor e na frieza que tenta condensá-la em algo manejável. Cada ataque parece um empurrão no coração do torcedor, cada contra-ataque um sussurro de ameaça. É um jogo que tende a ser mais intenso do que técnico, mais nervoso do que plástico, e que deve ser decidido no detalhe, naquele momento em que o barulho some por um segundo e todo mundo prende o ar, antes da bola encontrar ou não o caminho do gol. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5, Lazio e Napoli. O estádio começa a pulsar antes mesmo do aquecimento terminar, como se a arquibancada respirasse junto com os jogadores.
e o clima já deixa claro que não é apenas mais um jogo, é um encontro que carrega história, orgulho e tensão acumulada. O mandante entra com a ideia de controlar o espaço, circular a bola com paciência e empurrar o rival para trás pouco a pouco, enquanto o visitante prefere um jogo mais vertical, ataques mais rápidos e a sensação constante de que cada recuperação pode virar ameaça imediata. A forma recente do mandante mostra mais estabilidade, partidas em que o ritmo foi bem administrado e o time soube quando acelerar e quando esfriar, criando um padrão mais confiável. O visitante vem em trajetória mais irregular, com jogos muito bons intercalados com quedas de concentração que custaram caro, o que cria uma atmosfera de incerteza, porque ninguém sabe exatamente qual versão vai aparecer, a que domina ou a que se perde no próprio nervosismo. Os desfalques e a gestão de elenco entram como ajustes finos nesse tabuleiro. Há jogadores importantes fora, outros voltando aos poucos, e isso muda quem constrói, quem finaliza, quem protege a defesa. O mandante parece mais inteiro nesse sentido, com menos remendos, enquanto o visitante precisa compensar ausências com mudanças de função, o que exige mais comunicação e aumenta o risco de desencontros. Em momentos de pressão, o histórico de confrontos diretos pesa como um sussurro constante, lembrando que esse duelo raramente é tranquilo. São jogos que costumam ser decididos em detalhes, muitas vezes em bolas paradas, em falhas mínimas ou em lampejos individuais. Isso faz com que ninguém queira se expor demais cedo, criando um início mais estudado, quase tenso, como se ambos estivessem testando a resistência emocional do outro. O mando de campo adiciona uma camada de pressão e de combustível ao mesmo tempo. A torcida empurra, canta, exige, e transforma cada ataque em promessa e cada erro em frio na espinha. O visitante tenta usar isso a seu favor, esfriando o jogo quando pode, fazendo a bola rodar no próprio campo, esperando o momento em que o mandante se estique demais e deixe um corredor aberto. As condições externas, como um gramado mais pesado ou um clima mais fechado, tendem a favorecer um jogo mais físico, com mais duelos e menos fluidez, o que ajuda quem quer quebrar o ritmo e atrapalha quem quer fazer a bola correr rápido. A arbitragem, dependendo do perfil, pode deixar o jogo mais travado ou mais solto, e isso interfere diretamente na quantidade de faltas, interrupções e no nível de tensão entre os jogadores. E a zebra ronda como uma sombra silenciosa, porque em jogos assim o erro individual sempre parece à espreita. Uma saída de bola mal feita, um rebote mal afastado, um escorregão, e toda a narrativa muda em segundos. É isso que mantém o estádio em alerta permanente, porque ninguém consegue relaxar até o apito final. Análise final. No fim, a imagem que se constrói é a de um mandante tentando escrever o jogo com frases longas e pacientes, e um visitante tentando rasgar esse texto em ataques rápidos e diretos. A emoção cresce nesse contraste, na troca entre posse e explosão, entre controle e risco, até chegar naquele momento em que o silêncio antecede a jogada decisiva e a arquibancada prende a respiração ao mesmo tempo. É um jogo que promete mais tensão do que espetáculo aberto, mais estratégia do que improviso, e que deve ser decidido no detalhe, naquele pequeno instante que separa o alívio do desespero. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6, Everton e Brentford. O mandante entra em campo como quem carrega uma responsabilidade antiga, sentindo o peso da própria história e da torcida que exige entrega em cada dividida, enquanto o visitante chega com uma postura mais leve, organizado, compacto e pronto para explorar qualquer descuido. Desde o aquecimento já se percebe esse contraste, um time tentando impor respeito pela força e outro tentando impor controle pela disciplina. A forma recente do mandante mostra partidas em que a luta foi intensa, mas nem sempre acompanhada de clareza com a bola, criando jogos em que a bola passa rápido pelo meio-campo e volta rápido demais para a própria defesa. O visitante vem de atuações mais equilibradas, com boa ocupação de espaços, transições bem executadas, e uma sensação de que o time sabe exatamente o que quer fazer em cada fase do jogo. Os desfalques e a gestão de elenco entram como pequenos ajustes no tabuleiro. Há peças importantes que não estão disponíveis e outras que ainda buscam ritmo.
o que força mudanças de função e altera automatismos, especialmente no mandante, que precisa recompor mais do que gostaria. O visitante parece mais estável nesse sentido, com menos remendos e mais continuidade no desenho coletivo. O histórico de confrontos diretos não pesa tanto como em clássicos, mas ainda assim cria referências mentais, lembranças de jogos duros, de placares apertados e de decisões em detalhes mínimos. Isso faz com que ninguém se exponha demais cedo, criando um início mais estudado, quase desconfiado, como dois boxeadores que giram em volta antes do primeiro golpe. O mando de campo transforma cada carrinho em aplauso e cada bola aérea em suspiro coletivo. A torcida empurra, cobra, vibra, e isso aumenta a intensidade, mas também aumenta a ansiedade, porque qualquer erro parece mais grave quando acontece diante de casa cheia. O visitante tenta usar isso como vantagem, esfriando o jogo quando pode, rodando a bola, fazendo o relógio andar, esperando o momento em que o mandante se estique demais. As condições externas, como um gramado mais pesado ou um clima mais fechado, tendem a favorecer um jogo mais físico, com mais bolas longas, mais disputas e menos tempo para pensar. A arbitragem, dependendo do perfil, pode deixar o jogo correr ou interromper mais, e isso muda completamente o ritmo, beneficiando ora quem quer intensidade, ora quem quer controle. E a zebra está sempre à espreita, especialmente em jogos assim, onde a diferença entre os times não é abissal, e o erro é companheiro constante. Um rebote mal afastado, uma bola parada bem executada, um escorregão, e todo o cenário pode virar do avesso em poucos segundos. É isso que mantém o estádio em alerta, mesmo quando o jogo parece morno. Análise final. No fim, o que se desenha é um confronto entre um time que tenta vencer pela força emocional e outro que tenta vencer pela organização silenciosa. A emoção cresce nesse contraste, na luta entre urgência e paciência, entre empurrar e esperar, até chegar naquele instante em que a bola viaja pela área e todo o estádio prende a respiração ao mesmo tempo. É um jogo que promete mais tensão do que brilho técnico, mais nervos do que espetáculo, e que deve ser decidido no detalhe, naquele pequeno momento que separa o alívio do lamento. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7. Fulham e Liverpool. O mandante entra em campo como quem prepara uma armadilha silenciosa, fechando espaços, encurtando linhas e esperando o momento certo para morder, enquanto o visitante chega com a bola como protagonista, querendo controlar o ritmo, empurrar o jogo para o campo adversário e transformar posse em sufoco contínuo. Desde o aquecimento já se percebe esse contraste, um time treinando movimentos de contenção e outro ensaiando triangulações e infiltrações. A forma recente do mandante mostra partidas em que a organização defensiva foi a base de tudo, com poucos espaços concedidos, mas também com dificuldade para sustentar pressão ofensiva por longos períodos. O visitante vem de jogos em que a intensidade foi alta do início ao fim, com pressão pós-perda, muita movimentação sem bola e sensação constante de perigo perto da área adversária. Os desfalques e a gestão de elenco entram como ajustes finos nessa engrenagem. Há peças importantes que não estão disponíveis e outras que ainda buscam ritmo, o que muda encaixes, principalmente na transição defensiva do mandante e na recomposição do visitante. Ainda assim, o elenco visitante parece absorver melhor essas ausências, mantendo o padrão coletivo com mais naturalidade. O histórico de confrontos diretos adiciona uma camada de respeito mútuo, com lembranças de jogos em que o visitante dominou a posse, mas encontrou dificuldade para furar o bloco, e de outros em que o mandante conseguiu machucar em transições rápidas. Isso cria um início mais estudado, quase contido, como se ambos estivessem testando a paciência do outro. O mando de campo empurra o mandante emocionalmente. A torcida transforma cada desarme em combustível, e cada bola roubada em grito, mas também cobra quando a saída de bola falha, ou quando a transição não encaixa. O visitante tenta usar isso como vantagem, esfriando o jogo quando sente a pressão subir e acelerando quando percebe o adversário desorganizado. As condições externas, como um gramado mais pesado ou um clima mais fechado, tendem a favorecer quem quer compactar e reduzir o ritmo, dificultando a circulação rápida do visitante.
A arbitragem, dependendo do perfil, pode deixar o jogo mais físico ou mais fluido, e isso interfere diretamente na quantidade de interrupções e no nível de tensão. E a zebra ronda como sempre, porque mesmo em cenários de domínio aparente, um escorregão, uma bola parada ou um erro de saída pode virar tudo de cabeça para baixo. É isso que mantém o estádio em alerta permanente, porque ninguém relaxa até o apito final. Análise final. No fim, o que se desenha é um duelo entre contenção e pressão, entre resistência e avalanche. A emoção cresce nesse contraste, na bola que gira de um lado a outro, até achar uma fresta, no contra-ataque que explode como faísca no meio da noite, no silêncio antes da finalização, e no rugido que vem depois. É um jogo que promete mais tensão do que conforto, mais paciência do que pressa, e que deve ser decidido no detalhe, naquele pequeno instante em que todo o estádio prende a respiração ao mesmo tempo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8, Newcastle e Crystal Palace. O mandante entra em campo com a sensação de que precisa impor presença física e territorial, desde o primeiro toque, empurrado por uma arquibancada, que transforma cada dividida em grito e cada avanço em promessa, enquanto o visitante chega mais silencioso, compacto, preparado para sobreviver à pressão inicial e escolher com cuidado o momento de atacar. O clima é de expectativa contida, como se todo mundo soubesse que o jogo começa de verdade nos primeiros duelos pelo meio-campo. A forma recente do mandante mostra partidas em que a intensidade foi alta e o volume ofensivo apareceu com naturalidade, mas também com espaços deixados para trás quando a pressão não encaixou. O visitante vem de jogos mais reativos, defendendo em bloco médio, aceitando ficar mais tempo sem a bola e apostando em transições rápidas pelos lados, criando um contraste claro entre iniciativa e espera. Os desfalques e a gestão de elenco entram como variáveis que ajustam esse desenho. Há peças importantes que não estão disponíveis, e outras que voltam sem ritmo total, o que afeta principalmente a fluidez ofensiva do mandante e a consistência defensiva do visitante. Isso torna o jogo mais imprevisível, porque pequenas falhas de entrosamento podem virar grandes espaços em momentos de pressão. O histórico de confrontos diretos não traz uma dominância esmagadora de nenhum lado, mas carrega lembranças de jogos duros, decididos em detalhes, com poucos espaços e muita disputa. Isso cria respeito mútuo e faz com que ninguém se exponha demais cedo, transformando o início em um jogo de paciência e observação. O mando de campo pesa como combustível emocional para o mandante, que se sente obrigado a propor, a atacar, a buscar o jogo, mesmo quando isso traz risco. A torcida empurra, mas também cobra, e esse equilíbrio entre apoio e pressão molda o comportamento dos jogadores. Ao longo do jogo, o visitante tenta usar isso a seu favor, esfriando o ritmo quando possível, e esperando o momento em que o mandante se estique demais. As condições externas, como um gramado mais pesado ou um clima mais fechado, tendem a favorecer um jogo mais físico, com mais duelos e menos tempo para pensar. A arbitragem, dependendo do perfil, pode permitir mais contato ou cortar mais o ritmo, e isso interfere diretamente na fluidez e na tensão da partida. E a zebra sempre ronda, especialmente em jogos assim, onde a diferença entre os times não é grande e o erro é parte constante do roteiro. Um passe mal dado, um rebote mal afastado, uma bola parada bem executada, e tudo pode virar de cabeça para baixo em segundos. É isso que mantém o estádio em estado de alerta permanente. Análise final. No fim, o que se desenha é um duelo entre pressão e paciência, entre empurrar e esperar, entre tentar dominar e tentar resistir. A emoção cresce nesse contraste, no som da arquibancada que sobe como onda, no silêncio antes do passe vertical, no grito que explode quando a bola entra na área. É um jogo que promete mais tensão do que conforto, mais nervos do que espetáculo solto, e que deve ser decidido no detalhe, naquele instante em que todo mundo prende a respiração ao mesmo tempo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9, Tottenham e Sunderland. O mandante entra em campo como quem assume o papel de protagonista, desde o primeiro toque, querendo empurrar o jogo para o campo adversário,
acelerar a circulação da bola e transformar posse em pressão contínua, enquanto o visitante chega mais cauteloso, compacto, com linhas baixas e a ideia clara de resistir, sobreviver e escolher muito bem o momento de sair. A atmosfera é de expectativa, a torcida empurra, cobra, vibra, e cada passe para frente parece carregar uma promessa de explosão. A forma recente do mandante mostra partidas em que a intensidade ofensiva foi alta, com muitos jogadores pisando na área e criando situações de finalização em sequência, mas também com espaços deixados nas costas quando a pressão não encaixou. O visitante vem de jogos em que a prioridade foi proteger a própria área, fechar corredores e transformar cada recuperação de bola em um alívio, apostando mais na organização do que na ambição ofensiva. Os desfalques e a gestão de elenco ajustam esse cenário como pequenas engrenagens invisíveis. Há peças importantes que não estão disponíveis e outras que ainda buscam ritmo, o que afeta principalmente a fluidez do mandante em certos setores e a capacidade do visitante de sustentar a compactação por todo o jogo. Isso torna a partida mais sensível a quedas de intensidade, especialmente na segunda metade. O histórico de confrontos diretos traz a lembrança de jogos em que a diferença técnica apareceu com clareza, mas também de momentos em que o visitante conseguiu sobreviver por muito tempo, travando o jogo e levando a decisão para o detalhe. Essa memória cria um misto de confiança de um lado e de esperança resiliente do outro, alimentando o drama que envolve o confronto. O mando de campo pesa como combustível emocional para o mandante, que se sente quase obrigado a propor, atacar e vencer, enquanto o visitante tenta usar justamente essa urgência como brecha, esperando o erro, a bola forçada, o passe precipitado. A arquibancada oscila entre empurrar e cobrar, e esse movimento molda o ritmo como um metrônomo emocional. As condições externas, como um gramado mais pesado ou um clima mais fechado, tendem a favorecer o jogo mais físico, com mais bolas longas, mais disputas e menos fluidez, o que ajuda quem quer travar e atrapalha quem quer acelerar. A arbitragem, dependendo do perfil, pode permitir mais contato ou interromper mais, e isso interfere diretamente na capacidade do mandante de manter pressão constante. E a zebra ronda como sempre, porque em jogos assim basta uma bola parada bem executada, um contra-ataque encaixado ou uma falha individual para virar tudo de cabeça para baixo. É isso que mantém o estádio em alerta, mesmo quando o jogo parece caminhar em uma única direção. Análise final. No fim, o que se desenha é um duelo entre avalanche e muralha, entre quem tenta derrubar a porta e quem tenta segurar a fechadura. A emoção cresce nesse contraste, no som da bola batendo na trave, no suspiro coletivo antes do chute, no grito que explode quando a rede balança. É um jogo que promete mais tensão do que conforto, mais paciência do que pressa, e que deve ser decidido no detalhe, naquele instante em que todo o estádio prende a respiração ao mesmo tempo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10, Fiorentina e Cremonese. O mandante entra em campo com a sensação de que precisa assumir o controle desde o primeiro toque, rodando a bola, ocupando o campo adversário e empurrando o visitante para trás pouco a pouco, enquanto o visitante chega mais retraído, compacto, com linhas baixas e a ideia clara de resistir, sobreviver e aproveitar qualquer brecha. A atmosfera é de expectativa contida. A torcida observa, cobra, empurra, e cada passe para frente parece um convite à explosão. A forma recente do mandante mostra partidas em que a posse foi dominante, e as chances surgiram com frequência, mas nem sempre com a precisão necessária para transformar volume em tranquilidade. O visitante vem de jogos em que a prioridade foi fechar espaços, proteger a própria área e transformar cada recuperação de bola em alívio, com pouca continuidade ofensiva, mas muita disciplina defensiva. Os desfalques e a gestão de elenco ajustam esse desenho como pequenas engrenagens invisíveis. Há peças importantes fora e outras voltando sem ritmo total, o que afeta principalmente a fluidez criativa do mandante e a capacidade do visitante de sustentar a compactação durante todo o jogo. Isso faz com que a partida seja sensível a quedas de intensidade, especialmente na parte final. O histórico de confrontos diretos traz lembranças de jogos
em que o mandante conseguiu impor ritmo e controlar o território, mas também de momentos em que o visitante sobreviveu por muito tempo, travando o jogo e levando a decisão para o detalhe. Essa memória cria um misto de confiança de um lado e de esperança resiliente do outro. O mando de campo pesa como combustível emocional para o mandante, que se sente obrigado a propor, atacar e buscar o resultado, enquanto o visitante tenta usar justamente essa urgência como brecha, esperando o erro, o passe forçado, o espaço que surge quando o adversário se estica demais. A arquibancada oscila entre empurrar e cobrar, e isso molda o ritmo como um metrônomo emocional. As condições externas, como um gramado mais pesado ou um clima mais fechado, tendem a favorecer um jogo mais físico, com mais disputas e menos fluidez, o que ajuda quem quer travar e atrapalha quem quer acelerar. A arbitragem, dependendo do perfil, pode permitir mais contato ou interromper mais, e isso interfere diretamente na capacidade do mandante de manter pressão constante. E a zebra ronda como sempre, porque basta uma bola parada bem executada, um contra-ataque encaixado ou uma falha individual para virar tudo de cabeça para baixo. É isso que mantém o estádio em alerta, mesmo quando o jogo parece caminhar em uma única direção. Análise final. No fim, o que se desenha é um duelo entre paciência e resistência, entre quem tenta construir, como quem escreve um texto longo, e quem tenta rasgar esse texto em pedaços curtos de sobrevivência. A emoção cresce nesse contraste, no som da bola girando de um lado a outro, até achar uma fresta, no suspiro coletivo antes do chute, no grito que explode quando a rede balança. É um jogo que promete mais tensão do que conforto, mais controle do que correria, e que deve ser decidido no detalhe, naquele instante em que todo o estádio prende a respiração ao mesmo tempo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11, Real Madrid e Real Betis. O mandante entra em campo como quem carrega uma aura natural de controle, acostumado a ditar o ritmo, empurrar o adversário para trás e transformar posse em sensação constante de perigo, enquanto o visitante chega com uma postura mais flexível, pronto para alternar momentos de pressão com fases de bloco médio, esperando o instante certo para acelerar. A atmosfera é de expectativa elevada, a arquibancada vibra a cada toque, e o jogo começa antes mesmo do apito, nos olhares, nos gestos e na tensão que se espalha pelo estádio. A forma recente do mandante mostra partidas em que o time soube controlar territórios, girar a bola com paciência e acelerar no momento exato, criando vantagens posicionais que sufocaram adversários por longos períodos. O visitante vem de jogos em que a organização coletiva foi o alicerce, com boa leitura defensiva e transições rápidas que machucaram quem se expôs demais, criando uma sensação constante de ameaça latente. Os desfalques e a gestão de elenco entram como ajustes finos nesse tabuleiro. Há peças importantes fora e outras que voltam sem ritmo pleno, o que afeta a fluidez em alguns setores, principalmente na construção do mandante e na recomposição do visitante. Ainda assim, ambos mostram capacidade de absorver essas mudanças, sem perder completamente a identidade, o que mantém o jogo em nível alto de equilíbrio estratégico. O histórico de confrontos diretos adiciona uma camada de respeito e memória emocional, com lembranças de jogos abertos, de viradas inesperadas e de decisões nos detalhes. Isso faz com que ninguém entre em campo completamente solto, porque há sempre a sensação de que o menor erro pode ser punido de forma imediata, e esse fio de tensão atravessa o jogo do começo ao fim. O mando de campo pesa como combustível emocional para o mandante, que se sente empurrado a propor, atacar e dominar, enquanto o visitante tenta usar justamente essa urgência como brecha, esperando o passe forçado, o espaço que surge quando o adversário se estica demais. A torcida empurra, mas também exige, e esse duplo papel molda o ritmo como uma maré que sobe e desce. As condições externas, como um gramado mais pesado ou um clima mais fechado, tendem a favorecer um jogo mais físico e menos fluido, o que ajuda quem quer quebrar o ritmo e atrapalha quem quer manter circulação rápida. A arbitragem, dependendo do perfil,
pode permitir mais contato ou cortar mais o jogo, e isso interfere diretamente na capacidade de ambos manterem continuidade. E a zebra ronda como sempre, porque em jogos assim basta uma bola parada bem executada, um contra-ataque encaixado ou uma falha mínima para virar tudo de cabeça para baixo. É isso que mantém o estádio em alerta permanente, mesmo quando um time parece ter o controle nas mãos. Análise final. No fim, o que se desenha é um duelo entre quem tenta escrever o jogo com linhas longas e quem tenta rasgar essas linhas em ataques curtos e incisivos. A emoção cresce nesse contraste, no silêncio que antecede o passe vertical, no suspiro coletivo antes da finalização, no rugido que explode quando a bola encontra o caminho do gol. É um jogo que promete mais tensão do que conforto, mais estratégia do que improviso, e que deve ser decidido no detalhe, naquele pequeno instante em que todo o estádio prende a respiração ao mesmo tempo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12, Verona e Torino. O estádio recebe as equipes com um ar de expectativa silenciosa, daquele tipo que não explode logo no começo, mas cresce a cada dividida, a cada passe mais firme, a cada chegada mais forte. O mandante entra sabendo que precisa usar o fator casa como escudo e espada ao mesmo tempo, protegendo a própria área e tentando transformar cada avanço em sensação de perigo, enquanto o visitante chega com uma postura mais calculada, disposto a controlar espaços e esperar o momento exato para acelerar. A forma recente do mandante mostra um time que alterna bons momentos de pressão com quedas de intensidade ao longo do jogo, o que exige atenção constante na recomposição e na concentração defensiva. O visitante vem apresentando maior estabilidade emocional e tática, com linhas mais compactas e uma transição ofensiva que costuma ser letal quando encontra o adversário desorganizado. Os desfalques e a gestão de elenco pesam como ajustes delicados nesse equilíbrio. Há ausências que tiram velocidade de um lado e criatividade do outro, o que faz com que ambos precisem compensar mais com organização coletiva do que com talento individual. Isso deixa o jogo mais cerebral, mais disputado no meio, menos previsível nas zonas de decisão. O histórico de confrontos diretos carrega partidas em que o detalhe foi decisivo, seja uma bola parada bem batida, seja um erro mínimo de marcação. Essa memória cria um respeito mútuo que impede qualquer dos lados de se lançar de forma completamente inconsequente, porque ambos sabem que o castigo costuma vir rápido quando há desatenção. As condições do gramado e do clima tendem a favorecer um jogo mais físico e menos fluido, o que combina com o perfil de confronto que esses times costumam oferecer, com mais duelos do que trocas longas de passe. A arbitragem, se permitir contato, tende a deixar o jogo correr, e isso aumenta ainda mais a intensidade emocional e física. O visitante também carrega na bagagem a preocupação com os próximos jogos e a necessidade de administrar energia, o que pode levá-lo a escolher melhor os momentos de pressionar alto e os momentos de recuar e respirar. Já o mandante sente a urgência de pontuar em casa, o que empurra o time para frente e cria uma atmosfera de pressão que se espalha pela arquibancada. E como em todo jogo desse tipo, a zebra mora justamente no excesso de controle, quando um time acha que está confortável demais e baixa a guarda por instantes. Basta um contra-ataque encaixado, uma falta lateral bem cobrada ou uma segunda bola disputada, com mais fome para que tudo mude em questão de segundos. Análise final. O que se desenha é um jogo de nervos à flor da pele, de paciência contra urgência, de organização contra impulso. A emoção cresce nesse duelo invisível, no silêncio antes da finalização, no grito contido que vira explosão, na tensão que faz o tempo parecer mais lento dentro do estádio. É um jogo que promete ser decidido mais pela leitura e pela disciplina do que pelo brilho isolado. E é exatamente isso que o torna tão fascinante de acompanhar. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13, Inter de Milão e Bologna. O estádio se prepara como um palco de decisão, com o mandante assumindo, naturalmente, a responsabilidade de propor o jogo desde o primeiro toque na bola, empurrado por uma torcida que não aceita passividade e transforma cada ataque em uma onda de pressão constante.
o visitante chega com uma postura mais paciente, disposto a suportar os primeiros minutos de intensidade e a escolher, com cuidado, os momentos de sair em velocidade, tentando explorar os espaços que surgem nas costas da defesa. A forma recente do mandante revela uma equipe que constrói com método, usando bem a largura do campo e acumulando presença na área adversária, enquanto o visitante mostra um comportamento mais vertical, com transições rápidas e uma busca constante por finalizações antes que o rival consiga se reorganizar. Isso cria um contraste interessante entre controle e aceleração, que tende a definir o ritmo do confronto. Os desfalques e o estado físico do elenco entram como variáveis silenciosas nesse tabuleiro. O mandante precisa ajustar algumas peças na defesa e no meio, o que pode afetar a saída de bola sob pressão, enquanto o visitante convive com ausências que reduzem opções de rotação e exigem mais entrega dos titulares. Isso aumenta o peso do aspecto coletivo e da leitura de jogo por parte dos treinadores. O histórico de confrontos diretos mostra partidas em que o mandante costuma ter mais iniciativa, mas nem sempre mais tranquilidade, já que o visitante frequentemente consegue equilibrar as ações com organização e disciplina. É aquele tipo de duelo em que o placar só se mexe depois de muita insistência, ou de um erro mínimo que muda todo o cenário. As condições de clima e gramado favorecem um jogo mais intenso e contínuo, sem tantas interrupções, o que exige fôlego e concentração. A arbitragem, se mantiver um critério firme, tende a deixar o jogo fluir, e isso aumenta o valor de cada disputa, de cada dividida no meio-campo, de cada bola aérea dentro da área. O mandante também olha para o calendário e sabe que precisa administrar energia, mas não pode abrir mão do controle em casa, enquanto o visitante vê nesse jogo uma oportunidade de medir forças e talvez surpreender, usando justamente o fato de não carregar o mesmo peso de obrigação. E é nesse ponto que a possibilidade de zebra se instala como uma sombra discreta, porque quando um time controla demais e o outro espera demais, basta um lance inesperado, uma bola desviada, um contra-ataque rápido, para que todo o roteiro mude e o estádio inteiro prenda a respiração. Análise final. O que se desenha é um jogo de domínio territorial contra a eficiência, de paciência contra a explosão, em que a emoção cresce devagar, como um som que vai aumentando até tomar todo o ambiente. Cada ataque parece mais pesado que o anterior. Cada defesa vira um suspiro coletivo, até que o momento decisivo finalmente chega e transforma a tensão em catarse, fazendo desse confronto uma experiência que vai além do resultado e fica marcada na memória de quem acompanha. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14, Real São Cidade e Atlético Madrid. A noite cai sobre o estádio como um pano de fundo, perfeito para um duelo que carrega mais tensão do que barulho, mais expectativa do que euforia inicial, porque de um lado há um time que gosta de ter a bola, de girar o jogo com paciência e de atrair o adversário para depois encontrar o espaço, e do outro há uma equipe que se sente confortável sem a posse, que espera o erro, que arma a armadilha e acelera no momento exato, como quem escolhe a hora certa de dar o bote. A forma recente do mandante mostra uma equipe confiante na própria construção, com saída limpa desde trás, laterais projetados e meio-campo que respira jogo, mas que às vezes se expõe quando perde a bola em zona sensível. O visitante, por sua vez, tem vivido partidas em que a organização defensiva vira a base de tudo, com linhas compactas, cobertura constante e uma disciplina que transforma cada recuperação em uma oportunidade de ferir o rival em transição. Os desfalques e a condição do elenco também pesam nessa balança invisível. O mandante precisa ajustar sua linha defensiva e perde um pouco de profundidade por um dos lados, enquanto o visitante chega com um grupo mais estável, mas que carrega o desgaste de uma sequência intensa, o que exige rotação e leitura fina de esforço ao longo do jogo. O histórico entre eles costuma entregar partidas travadas, de muito duelo individual, em que o placar não se abre cedo
e a ansiedade vai crescendo a cada minuto sem gol. Isso reforça a sensação de que o jogo será mais mental do que físico, mais sobre paciência e controle emocional do que sobre velocidade pura. O clima ajuda a manter o ritmo alto, sem interferir no toque de bola, e a arbitragem tende a permitir contato dentro do razoável, o que dá ainda mais importância às disputas no meio campo e às segundas bolas que sobram depois de cada dividida. O mandante olha para a tabela e vê a chance de afirmar sua força em casa, enquanto o visitante enxerga nesse confronto uma oportunidade de mostrar maturidade competitiva, aquela capacidade de sobreviver aos momentos de pressão e crescer justamente quando o estádio parece empurrar só para um lado. E aí nasce a possibilidade de surpresa, porque quando um time controla e o outro resiste, a linha entre domínio e frustração é fina, e basta um lance isolado, uma bola parada, uma transição bem executada, para que toda a narrativa do jogo mude de direção. Análise final. O jogo se desenha como uma história de paciência contra pragmatismo, de toque contra espera, em que a tensão sobe devagar, como um som grave que vai tomando conta do ambiente, até que o instante decisivo finalmente chega e transforma silêncio em explosão, fazendo desse confronto não apenas um jogo, mas um retrato perfeito do xadrez emocional que o futebol sabe ser. Se essa leitura te ajudou a entender melhor a Loteca de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da Loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!